Cauã, tá ouvindo agora? Sim. Oi? Ah, então tá bom. Deixa eu falar uma coisa. Ontem, tá? O Cauã, ele trouxe a caixinha dele, só que eu não ouvi que ele estava com a caixinha, tá? Então, Cauã, você trouxe a caixinha hoje? Ô, tia, mas quarta-feira não é Foi dia de... Arthur? Oi? É porque era a vez de Cauã. Cauã, tá me ouvindo? Sim, Tá. Você trouxe hoje? sim. Então, tá bom. Então, ó, hoje, então, o Cauã vai fazer a caixinha dele, porque ontem eu não ouvi que ele tinha a caixinha, tá? E aí nós ficamos sem fazer a caixinha, tá? O objeto da caixinha. Então, o Cauã, ele trouxe a caixinha, aí no final da aula ele vai fazer. Tá bom, Cauã? Tá. Então, tá bom. Então, vamos começar a nossa aula primeiro. Então, Sim. vamos lá. A nossa aula de hoje vai ser lá em Geografia, página 7. Bem, a página 7 até a página 10, o início da página 10, tá? Foi a tarefa de vocês do dia 24, que era fazer a leitura. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse texto, tá? Para depois a gente fazer uma atividade. Então, vamos lá. O texto que está na página 7 até na 10, quem gostaria de falar o que vocês... Isso, página 7. Geografia, página 7. Tá. Ao ler esse texto, sobre o que ele estava falando? Ações humanas e os impactos à natureza. O que seria isso? Quem gostaria de começar? O que entendeu do texto que leu? Olha, tia, eu acho que é, tipo, como os humanos mudam, assim. Aí a natureza também muda. Isso. Vamos lá. Mais o quê? Será que eles mudam? Ah, eu não gostei disso, eu vou mudar? Ou mudam porque precisa, né? Precisa mudar? Às vezes você precisa mudar, porque precisa mudar. Ah, às vezes se faz necessário, né? Mas com essas mudanças, tanto lá na cidade quanto no campo, né? Para poder fazer as atividades, por exemplo, para ele fazer um plantio lá, por exemplo, ele vai resolver fazer um plantio de mamão, vamos supor lá. Ele vai precisar modificar aquele ambiente ali, aquela paisagem, não vai? Ele vai retirar o que tem ali para poder substituir pelo plantio dele de mamão, não é isso? Então, essas atividades, elas são importantes, que precisa para poder alimentar. Não só o mamão, outras culturas também que são feitas, elas são importantes porque são necessárias, né, para fazer o quê? Para alimentar a população. Então, precisa ser feito o plantio, tá? As pessoas que moram na cidade, elas precisam de um lugar, né, para poder viver, elas precisam ter um lugar para poder trabalhar, e com isso, ela também vai estar mudando a paisagem, não é isso? Modificando para atender às suas necessidades. Precisa fazer essas mudanças. Mas essas mudanças, elas precisam ser planejadas, né? Para não causar danos, né, aos recursos naturais. Por exemplo, os rios, não poluir os rios, né? Não destruir toda a vegetação, todas as árvores. Então, é preciso pensar antes de fazer, tá? Se eu vou retirar lá para fazer o plantio, vou tirar as árvores, tá? Vou tirar um percentual, ou vou plantar em outro lugar, tá? Então, geralmente, as transformações, né, das paisagens nas áreas rurais e nas áreas urbanas acaba causando um impacto ambiental, né? Impactos ambientais diversos. Por exemplo, a destruição das florestas, né? O desgaste do solo, porque quando eu retiro a vegetação natural, quer dizer, eu retiro as árvores,
O solo ali, a terra, ela vai ficar sem árvores para proteger ali as raízes, para proteger ali, para ficar firme aquele solo ali. Quando eu retiro, o que que acontece? Quando chove, junto da água da chuva, vai levando também aquela primeira parte ali da superfície da terra ali, vai junto com a água, onde que tem bastante nutrientes, tem bastante coisas ali que vão fazer com que a terra ela fique fértil, que ela fique legal, que fique boa para produzir, para plantar. Então, vai levando junto da água da chuva, que dependendo da extensão pode causar erosões, que são aqueles buracos que dão nos morros, né? Vai destruindo, vai descendo aquela terra ali. Então, vai ficar o solo desprotegido. Também, devido a isso, né, pode ter o excesso de consumo de produtos, né? Pode causar poluição, né, o descarte errado das embalagens, né, não jogar no local correto, vai acabar poluindo rios, o solo, né, causar um monte de coisas que não são legais. Então, vamos lá. O solo, né, lá na página número 8, tem aquele quadrinho que tem escrito ali assim, o solo é a terra onde nós pisamos. Construímos, plantamos. O solo é formado por pequenas partes de rochas que durante muitos anos vão se desgastando e se decompondo. Quer dizer, que não é de uma hora para outra. A natureza, ela demora um montão de tempo para fazer esse processo, tá? No solo também encontramos matéria orgânica, que são aquelas matérias que elas vão se decompondo. Por exemplo, uma árvore cai lá as folhas, tá? Essa folha, ela vai se decompondo, ela vai desmanchando, ela vai se misturando ali ao solo e ela vai virando adubo junto do solo. Quando uma árvore, tá? Lá na natureza ela cai, tá? Ela vai aos poucos, ela vai se decompondo, ela vai ficando, vai apodrecendo, então ela vai se decompondo, ali vai tendo a decomposição da matéria. Então aquilo ali tudo vai virando matéria orgânica. Quando os animais, eles morrem, aos poucos, bactérias e fungos também vão decompondo esses animais. Então tudo isso vai misturando ao solo, e vai tornando aquele solo ali, né, virando matéria orgânica, vai misturando no solo. E o resultado da decomposição dos vegetais e animais, que é isso, que vai se decompondo, vai se desmanchando, né? Os fungos e as bactérias, eles vão ajudar nesse processo da decomposição, tá? Também tá no campo, alguns impactos ambientais, eles são causados pelos produtos que os agricultores, eles usam lá na hora de fazer o plantio. Lembram que na aula passada eu falei assim, que eles jogam lá produtos para proteger, né, os frutos, para que os insetos não destruam lá, que eles vão lá comer esses frutos ou as folhas, né, alguns vegetais que a gente usa na alimentação, que a gente ingere as folhas, né, a couve, a alface, para que elas fiquem perfeitas, para que os insetos, eles não comam essas folhas, eles jogam produtos nesses vegetais para poder deixar ele perfeito, tá? Porque senão ele não vai ser comercializado. Então, alguns, tá, produtos são usados numa quantidade maior. E isso, o que que acontece? Quando chove, vai para o solo, a chuva vai levando isso daí para os rios, tá? Lembra da aula passada de ciências, que quando usou lá naquele filmezinho lá que estava mostrando lá, que na hora que jogou lá na plantação lá, aquele agrotóxico lá que matou matou a abelha lá, tá? Aí o que que acontece? Quando vem a chuva, vai levando parte desse produto também para a água dos rios, tá? E pode causar o que a gente viu ontem lá, né? Matar os peixes, a água não fica legal para poder ser consumida,
tá? Então, tudo tem que ser planejado, tudo tem que ser usado da quantidade certa, certo? Então, vamos lá. Ah, outra coisa que fala lá na página 9, antes da gente ir lá para os slides. Fala ali, solo pavimentado, a água não tem para onde ir. Quando as ruas são calçadas, asfaltadas, tá? A água não tem por onde passar para penetrar no solo. Então, o que acontece? Essa água, ela vai ter que ir até chegar aquelas galerias no final da rua, não tem aquelas galerias que tem aquelas aberturas? Por onde a água entra, que ela vai ser enviada para o local onde que ela deve chegar. Então, ali, a água ela não penetra no solo, ela vai escorrendo pela rua até chegar naquelas galerias para ela poder passar. Agora, o solo permeável é aquele onde que a água ela passa, tá? Ela penetra, ok? Então, tá falando lá na página 9. Agora, vamos lá para o nosso slide. Bem, para a nossa aula de hoje, tá? Para a tarefa da página 10, nós vamos começar, tá? Ali tem um trecho da música. Só que eu trouxe para vocês a música completa, para a gente ouvir e ver as imagens, tá? Então, ali só tem uma parte. Eu trouxe para a gente conhecer a música toda. Então, vamos lá. Só um minutinho, tá? A vida é uma grande amiga da gente, nos dá tudo de graça pra viver. Opa, só um minutinho. Eu cliquei em algo aqui que não devia. Só um minutinho, que eu só vou aumentar um pouquinho o som. Tá todo mundo ouvindo nessa altura? Sim. Então tá bom. Qualquer coisa, vocês me falem aí, tá? A vida é uma grande amiga da gente, nos dá tudo de graça pra viver. Sol e céu, luz e ar, rios e fontes, terra e mar. Somos os herdeiros do futuro, e pra esse futuro ser feliz, vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cores? E os passarinhos vão poder voar? Será que a terra vai seguir nos dando o fruto, a folha, o caule e a raiz? Será que a vida acaba encontrando um jeito bom da gente ser feliz? Vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. A vida é uma grande amiga da gente, dá tudo de graça pra viver.
Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cores? E os passarinhos vão poder voar? Será que a terra vai seguir nos dando o fruto, a flor, o caule e a raiz? Será que a vida acaba encontrando um jeito bom da gente ser feliz? Vamos ter que cuidar bem desse país. Real. Cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. Tá. Vamos conversar um pouquinho sobre a música. Quem está pedindo para que cada um de nós, né, para cada um de nós, Preservar o país. Cuidar bem do país. cuidar bem do país. Preservar o país. Tá. O título da música é Herdeiros do Futuro. Tá. Pedindo para a gente cuidar bem do país, cuidar bem do planeta Terra, né? E de que forma que a gente pode fazer isso? Não jogando lixo. Não Jogando... arrancando as flores, as árvores. Mais o quê? Não arrancar as flores, nem as árvores. Isso, preservando a natureza, né? Vai lá, Lavínia, não te ouvi. Acabar com a poluição. Tá. Vamos então pegar lá a questão do lixo lá. Será que... O que a gente tem que fazer com o lixo? Jogar na lixeira. Ou reciclar. Isso aí, isso a gente já está fazendo, já está estudando isso, já tem um tempo, né? Lembra lá quando vocês utilizaram lá a caixa de papelão, a garrafa PET para poder criar um brinquedo lá? Então, isso daí tudo é reutilizar, né? Vocês deram uma outra função para algo que seria descartado, que não teria, que ia ser jogado no lixo ali, né? Vocês criaram um brinquedo, tá? Mas o quê? Será que o que eu não uso mais, eu tenho que jogar em qualquer lugar? Não. Não. O que eu devo fazer? Reutilizar. Por exemplo, o lixo, o que a gente não vai usar lá, que a gente fala que é o lixo, que não tem mais função, que não vou mais... Reutilizar. Eu vou armazenar, não é isso? A gente não coloca lá na nossa casa, a gente não coloca lá no saquinho do lixo e não é recolhido todo dia lá? Esse lixo, ele tem um local certo para poder ser levado. Eu não posso descartar esse lixo em qualquer... jogar lá no meio da rua assim, né? Pode dar mau cheiro, pode atrair um monte de insetos, né? Roedores. Por exemplo, vai vir rato, vai vir barata, né? Pode dar formiga e um monte de outras coisas. Pode causar doenças, então tem que ser descartado da forma correta, tá? O que não é reutilizado, né? Tem que ser embalado e descartado nos dias certos e nos locais adequados, não é jogando em qualquer lugar. É assim? Porque não esse lixo vai ficar ali poluindo o solo, pode ir para dentro de um rio, né? Causar mortes de animais, né? Ou tem locais onde é utilizada essa água para poder beber, né? E nós sabemos que a água precisa ser tratada, né? Molhar as plantas e tudo mais. Então, nós devemos descartar o lixo de forma correta. Como a Sofia mesmo falou, não cortar as árvores, as flores, né? Preservar a natureza, né? Porque ela é essencial, faz parte, né? Tem os animais que precisam das árvores para fazer os ninhos, se alimentar, não é isso? Proteger,
Então, precisa também. O solo, né? A terra precisa ser protegida pelas árvores também, tá? As raízes protegem também. Então, são necessárias, tá? Então, ali tem um trecho da música no livro de vocês, quer dizer, uma parte, pedindo para cada um de nós, né, proteger, né, o nosso planeta, proteger o nosso país, né? Cada um contribuir, fazer a parte, né, para que no futuro esses recursos, essas coisas, elas ainda permaneçam, tá? Então vamos lá. Ali tem um trecho da música. Então vamos ler. Quem gostaria de ler? Quem gostaria de ler o trecho que está ali? Na página 10. Leia um trecho da música Herdeiros do Futuro, composta por Toquinho. Quer dizer, foi quem escreveu a letra dessa música. Então, vamos lá. Quem gostaria de ler? Ninguém hoje? Eu. Então, vai, Sofia. Será? Sofia? Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cores? Os pássaros vão poder voar? Será que a terra vai seguir Nos dando. o fruto, a folha e o caule, a raiz? Será que a vida acaba encontrando um jeito bom da gente Ser feliz? Então, vamos lá. Então, de acordo com a letra dessa música, nós vamos responder essas 3 perguntas aí. Então, a gente vai precisar agora do caderno, tá? Então, no caderno... Tá, no caderno ali, vocês vão colocar a data de hoje, dia 27, caderno de geografia. Dia 27/8/2020. Não trouxe, não? Então, escreve aí no próprio livro, tá? Tá. Uhum. Se ficar muito juntinho ali, depois você passa para o seu caderno, tá? Para ficar de forma organizada. Quem já está com o caderno ali, então põe a data. Agora, quem está só com o livro, vamos tentar então no livro, tá ok? Então, vamos lá. Tem a primeira pergunta. Aliás, primeiro tem o título. O ser humano vai construindo novas paisagens para produzir riquezas e tornar sua vida melhor. Então, quer dizer, a paisagem é de um jeito. Ele vai lá e transforma essa paisagem. Para quê? Para mudar, né? Para tornar a vida dele melhor. Porque ele precisava construir aquilo ali, então ele foi lá e construiu. Mas E a gente tem que escrever o que está falando aqui no caderno? Não, você coloca só a resposta. Coloca a data de hoje, aí assim você coloca atividade da página 10, atividade da página 10, e aí você coloca o número 1. Ali no caderno você coloca só a resposta, tá? Tá. Então vamos lá. Quem não está com o caderno aí, então responda no próprio livro. Então vamos lá. De acordo com um trecho da música, o que pode acontecer se o ser humano não souber usar corretamente os recursos naturais? O que vai acontecer? Não vai. Vai Oi? poluir. Vai poluir. Olhe bem. De acordo com um trecho da música, o que pode acontecer se o ser humano ele não souber usar corretamente os recursos naturais? Quer dizer, usar o solo, a As água. árvores vão estar cortadas. Vai acontecer o que com ela? Vai acabar poluindo tudo. Elas vão deixar de existir, não é isso? Os rios, se eu poluir os rios, o que vai acontecer com os rios?
Vai matar os peixes. Isso aí. Eles podem também deixar de existir, tá? Então, se for poluindo, quer dizer, ou se for desmatando, os rios também podem deixar de existir, tá? Então, lá na número 1, pode haver... Eu não tô vendo. Tá não? Deixa eu escrever mais embaixo, então. Aqui, dá para ver? Deixa eu ver. Dá pra ver. Então, escreve mais um pouquinho para cá. Número 1. Ô, tia Dalé, é a primeira vez que eu uso quadro em outra matéria sem ser matemática. Então, vamos lá. Pode haver... É um V, hein? Escassez. Quer dizer, ele vai diminuindo, né? De recursos naturais. Aqui, como eu tenho pouco espaço, eu escrevi aqui, mas vocês vão até no final da linha, tá? Pode haver a escassez de recursos naturais, quer dizer, eles vão diminuindo, cada vez mais, diminuindo. E se não preservar, pode chegar um ponto dele acabar. Não vai dar tudo. Eu posso escrever aqui embaixo para a próxima, tipo, aqui no número 1, só um pouquinho aqui para baixo? Pode, mas depois você organiza no caderno, tá, Melissa? Uhum. Porque no caderno tem mais espaço. No livro ali não tem tanto espaço para vocês escreverem. Não tem as linhas certinhas. Por isso que eu peço para vocês fazerem no caderno, que fica de uma forma mais organizada. Porque às vezes, dependendo do tamanho da letra, não dá para escrever tudo, tá? Então, no caderno fica melhor. Número 2. Número 2. Você acha que é possível transformar a paisagem, quer dizer, mudar a paisagem, sem destruir a natureza? Depende do lugar. Sim, depende. Dê sugestões sobre isso, como isso pode ser feito. De que forma? Se for um lugar... Organiza a resposta. Urbano, tá. Isso, vamos lá. De que forma? De que forma, Raíssa? Como que você pensou isso daí? De que forma seria? Tá. Urbano na cidade, tá. Ele vai mudar lá na cidade lá. De que forma? O que ele vai mudar? Ter um espaço sem flores, né? Sem... Só grama mesmo. Ou ele construir esse espaço num lugar em que ele não destrua, né? Permaneça ali a vegetação, as árvores, tá? Então, ele precisa fazer o quê? Um planejamento do local onde que ele vai fazer essas construções, não é assim? Para que não prejudique tanto, né? Que não cause um impacto tão grande ao meio ambiente, né? Aos recursos naturais. Por exemplo, as árvores em torno dos rios, elas têm que permanecer. Por quê? Porque elas protegem as margens dos rios, porque se não tiver as árvores próximas do rio, o que acontece? Se ele for fazer uma construção ali e destruir todas as árvores que estão próximas do rio. Com o passar do tempo, esse local ali, ele vai começar a ceder o solo. E ali a construção ela pode cair, né? Essa terra, né, esse solo, ele vai para onde? Dentro dos rios.
causando aqueles bancos de terra, de areia que tem no meio dos rios. Então, tem que ser o quê? A construção tem que ser um pouco mais afastada. Não pode tirar essa vegetação que está próxima do rio, porque ela precisa ter ali para poder proteger, tá? Então, o que tem que ser planejado? Construir um pouco mais distante para que não ocorra isso, né? Então, tem que ter todo um planejamento. Então, tem que preservar, né? Não destruir todas as árvores próximas aos rios, né? Tem que ter uma distância, tá? Ou planejar um local aonde que vai ser feita a construção de um novo condomínio. Então, tem que pensar nisso tudo, tá? Se é muito próximo de um rio, tá? Se vai destruir muitas árvores. Então, tem que fazer todo um planejamento para causar um impacto menor possível ao meio ambiente, para que os recursos naturais, eles permaneçam, certo? Então, vamos lá. Então, ó, não o quê? Cortando as árvores, né? Ali que falou ali, cortando as árvores para não destruindo todas as árvores, né? Para fazer as construções, né? Preservar as árvores que estão em torno dos rios. Então, isso tudo é uma sugestão para preservar a natureza, né? Não cortar aqui é não retirar, né? Todas as árvores. Aqui é aquilo que a Raíssa falou ali, ó. Não retirar as árvores, né? Todas as árvores para fazer construções, todas, né? Preservar, tirar só o que for necessário, né? Não ir lá e cortar tudo. Planejar, né? Esse espaço aqui eu ainda posso permanecer com essa quantidade de árvores aqui. Então, preservar, não cortar todas, né? Então, se é um espaço que elas ainda podem permanecer ali, pode ser feitas as construções, mas, porém, preservar aquele espaço ali, né? Deixando algumas árvores para preservar. Se eu fiz um pouco... Oi? Eu fiz um pouco diferente. Como que você escreveu? Não cortar todas as árvores quando for fazer construções. Muito bem, ok. Isso aí. Pronto? A número 3, tá? Vocês vão conversar com as pessoas da casa de vocês e vocês vão responder essa daí, tá? Primeiro vocês vão conversar e depois vão responder. No local, na cidade onde que nós moramos, tá? Há problemas ambientais, quer dizer, poluição de rios, desmatamento, poluição do solo, queimadas e tudo mais. Então, aí vocês vão conversar e vocês vão responder aí, tá? Que problemas são esses? É poluição de rio e então, ali vocês vão conversar e depois vão registrar as respostas no caderno, certo? Então, vamos lá. Cauã, tá preparado aí com a sua caixinha? Ó, hoje o Cauã trouxe a caixinha dele, tá? Então, vamos lá. Vamos aos palpites. Todos já terminaram aqui? Sim. Então, tá.
Entenderam a tarefa 3? Sim. Então tá. Então vamos lá, Cauã. Vamos lá, a caixinha. Então vamos lá. Ele trouxe a caixa. Olha, a caixa dele é caixa grande. O que será que tem dentro da caixa do Cauã hoje, hein? Vamos lá, mostra a caixa mais uma vez, Cauã, para a gente ver o tamanho da caixa. Olha lá. Faz barulho, tia, porque eu não tô ouvindo. Faz barulho, Cauã? O objeto, quando você balança, mais ou menos? Mais ou menos. Então, vamos lá. É pesado esse objeto? Não. Não, não é pesado. Então, vamos lá. Vamos aos palpites? Então, vamos lá, Matheus. Uma camisa de futebol. Oh, será, hein? Vamos lá, Sofia. Vamos pensando aí. Eu ainda tô pensando. Tá. Melissa. Uma carta? Uma carta. Raíssa. Uma garrafinha? Uma garrafa. Lavínia. Uma borracha. Uma borracha. Já pensou, Sofia? Sim. O que você acha que o Cauã guardou? Uma garrafa também. Uma garrafa? É uma garrafinha dessas que vocês põem água? É isso? Sim. Ah, Sim. então vamos lá. Vou dar meu palpite, hein? Bem, eu acho que dentro dessa caixa aí, Cauã guardou uma... Deixa eu ver o tamanho da caixa, Cauã. Eu acho que ele guardou dentro dessa caixa aí a chuteira do futebol. Quem será, hein, que acertou? Vamos lá, hein? Vamos ver, hein? Vamos lá! Deixa eu ver. Apontador. Um apontador. Foi quase, eu falei uma borracha. Pois é, você falou material escolar, né? Aí tinha o apontador. Aí ninguém acertou hoje, hein, a caixinha. Obrigada, tá, Cauã? Tá, por ter trazido a caixinha. Agora, eu acho que todos já trouxeram a caixinha. Já, a Lavínia já trouxe, né, Lavínia? Sim. Sofia já trouxe também, né? Sim. Matheus também, né? Já trouxe a caixinha, que foi o fone, né, do seu dia. Melissa e Raíssa. Tá. Então, aí na próxima aula eu vou trazer uma outra atividade para a gente fazer juntos, tá? Então, vamos lá. A tarefa, vamos só revisar lá. Tarefa número 3, entenderam? Que é para fazer? Primeiro vocês vão conversar e depois vocês vão registrar ali quais são esses problemas, tá? Que estão acontecendo aqui, problemas ambientais aqui na nossa cidade, tá? Tarefa de dúvida. Alguma dúvida em alguma tarefa? Não. Não? Sofia? Sofia? Não estou te ouvindo. Não. Não. Então, veja só. A tarefa de história, tá? Da aula de amanhã, eu vou explicar, tá? Lá na página 10, eu acho. Deixa eu só ver aqui qual é a página de história, tá? Eu vou explicar primeiro o conteúdo, aí depois eu vou falar dessa atividade para vocês depois fazerem, tá? Não é para fazer antes, não. Porque eu vou explicar, tá? Aí só depois é que vocês vão fazer. Certo? Tá. Oi? Ok, então? Sim. Então, tá bom. Só um recadinho, tá? Quem ainda tem alguns alunos que ainda estão faltando tarefa, tá?
Então, dá uma conferida lá as tarefas que vocês ainda não enviaram, tá? Que precisam ser enviadas, tá? Porque tem umas lá que tem lá o e-mail para enviar tarefa, tá? Algumas eu já estou mandando recadinho no e-mail, tá? Mas dá uma conferida lá que tem algumas tarefas. Oi. A sua eu recebi, Meli. Tia, você recebeu as atividades que mandei? Recebi sim, tá? Então, fiquem atentos lá, que lá tem algumas atividades para vocês enviarem para mim, tá? Lá no e-mail tem aonde que tem escrito lá, Aldaleia, CEP3, arroba, tá? Esse daí é para enviar para mim, ok? Então tá, ó. Beijo. E amanhã a aula vai ser de história, ok? Oi? Tchau. Oi. Tia, no colograma tinha Cronograma. atividade de arte, mas eu não consegui fazer essa atividade porque eu não tenho, tá? Porque eu perdi. Tá. Então tá bom. Então, ó, beijo e até amanhã. Tchau. Tchau. Beijo. Até amanhã. Até amanhã.